tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre 6 curiosidades sobre um lar americano, sobre as casas aqui. E eu quero começar falando pela cozinha, né? Porque a cozinha é o lugar mais frequentado. Eu acho que não só aqui num lar americano, mas como em qualquer outro lugar do mundo, né? Eu acredito que a cozinha é uma coisa que a gente sempre tá atrás, né? Porque a gente sempre tá querendo comer alguma coisa. Isso é normal. Então, a primeira curiosidade é que todas as casas aqui você vai encontrar lavadora de louça. É tipo assim, um utensílio básico, como se fosse um fogão. Tem um fogão, tem uma lavadora de louça. Eles, tipo assim, a cultura. Segunda, você não vai encontrar muita panela nas casas americanas. Por quê? Porque eles amam usar a tal da Instant Pot, que é aquela panela de pressão, que você simplesmente joga os ingredientes lá, seta um tempo, seta lá o que você quer fazer e ela cozinha lá no tempo que você setou. Então, é super prático, porque americano adora praticidade. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Essa semana, o meu host dad estava cozinhando na Instant Pot. E ele me pediu para fazer arroz. E eu fui fazer arroz do jeito que eu sei fazer. Frita um pouco o arroz, depois coloca água quente, mexe um pouco, aí deixa sem tampa, espera um pouco, coloca a tampa e faz o arroz. E ele me olhou assim e falou: "Nossa, que diferente o jeito que você faz arroz." E eu perguntei: "Por quê?" Não, porque aqui a gente só coloca o arroz, a água, liga, deixa o fogão no mínimo, deixa tampado o tempo inteiro e só desliga quando acabou a água. Resumindo, o arroz deles fica empaçocado. Agora eu entendi o porquê dizem que americano não sabe fazer arroz. Realmente, o arroz deles não é bom. Mas isso aí é só uma curiosidade a mais. Terceiro, eu queria falar um pouquinho sobre o recolhimento de lixo das casas aqui. Da onde eu vim, a gente tem 2 tipos de recolhimento de lixo, que é o orgânico e nas casas, né? O orgânico e o lixo seco. E assim, a gente geralmente, eu não sei, não é todas as casas que fazem, mas na minha casa a gente separa o orgânico do lixo seco. Só que aqui a seleção deles é um pouco diferente. Do lixo orgânico, tipo casca de fruta, resto de comida, não tem recolhimento. Não existe recolhimento aqui para isso. Então, todas as casas têm compostagem. Não existe recolhimento de lixo orgânico aqui. Então, o que acontece? Todas as casas têm compostagem no jardim. Então, eles coletam, digamos assim, o que é lixo úmido, o que eles fazem? Eles colocam num pote e tampam e colocam na geladeira. Aí, quando esse pote está cheio de lixo, eles vão, colocam lá na compostagem e devolvem aquele pote para a geladeira, porque eles não gostam de ficar indo para lá e para cá. E aí o recolhimento funciona de 2 maneiras. Eles separam o lixo em reciclável e não reciclável. Então, essa é a maneira que eles separam o lixo, porque o serviço de coleta só recolhe esse tipo de lixo. Sobre as casas, eu não sei da sua casa, mas na maioria das casas que eu conheço no Brasil, a gente gosta de fazer a faxina na sexta e limpar a casa toda semana. Aqui, não. Eles limpam a casa a cada 2 semanas. Na verdade, eles não limpam, né? Eles contratam alguém a cada 2 semanas para limpar a casa. E você deve estar pensando assim: nossa, mas então deve ser uma bagunça a casa, deve ser suja. Não, gente, o pior é que não é, porque não suja. Eu não entendo como, mas não suja. Eu acho que tem a ver com a questão de tirar o calçado toda vez que você entra em casa. Porque aqui é assim, tu entrou dentro de casa e você tem que tirar o teu calçado.
tira o teu calçado e coloca a tua pantufa ou anda de pé descalço. Eles não ficam andando de calçado dentro de casa. Então, talvez por isso que não suje tanto, né? Quinto, todas as casas têm sistema de aquecimento. E funciona super direitinho, é muito bom, porque eles estão friozão lá fora e dentro de casa você tá confortável e pode andar de manga curta se você quiser. Mas futuramente eu vou fazer um vídeo, sim, explicando como funciona esse sistema de aquecimento das casas, tá? Mas vai ficar para um próximo vídeo. E o sexto, e não mais importante, é que, na verdade, eu acho que é o mais importante ponto a destacar. Todas as casas têm sótão, né? Que, lógico, né, uma parte embaixo da casa, que é totalmente protegida e equipada em caso de vir furacão, ciclone, em caso de alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, se tiver um ciclone se aproximando das casas, soa um alarme na vizinhança, avisa as pessoas, então as pessoas vão pro sótão, levam água, comida e coberta e ficam ali até o tempo passar. No caso, a casa vai destruir, mas o sótão vai ficar intacto e as pessoas vão ficar seguras. Então, isso é uma coisa que eu acho bem legal que eles têm aqui, questão de segurança, né? E eu acho bem interessante, sim, eles são bem preparados nesse quesito. No caso, no Brasil a gente não tem esses problemas, né? Mas se acontecer, a gente tá ferrado, porque ninguém pensa nisso. Tá bom? Então, por enquanto, são essas as curiosidades que eu queria destacar pra vocês. Vai ter mais vídeo falando sobre as curiosidades, porque tem muita coisa pra falar aqui. Se eu esqueci alguma coisa, ou se você quiser me perguntar, pode deixar o seu comentário que eu vou responder. E não se esquece de dar um joinha, curtir lá, se inscrever no meu canal para receber os meus vídeos e me dar aquele apoio, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo!